Lei Complementar 057. Paramos no artigo 56, seção 2, das atribuições do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 56. Além de outras atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados, nesta lei complementar e em outros diplomas legais, compete privativamente ao Procurador-Geral de Justiça, como órgão de execução, inciso 1, propor ao Tribunal de Justiça ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Inciso 2. Representar ao Tribunal de Justiça para fins de intervenção do Estado no município, com o objetivo de assegurar a observância de princípios indicados da Constituição Estadual ou prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Inciso 3. Representar o Ministério Público nas sessões plenárias do Tribunal de Justiça ou de seu órgão especial, se houver. Inciso 4. Ajuizar a ação penal de competência originária do Tribunal de Justiça. Inciso 5. Oficiar nos demais processos de competência originária do Tribunal Pleno, do órgão especial e do Conselho da Magistratura. Inciso 6. Determinar o arquivamento de representação, notícia de crime, peças de informação, conclusões de comissões parlamentares de inquéritos ou inquérito policial, nas hipóteses de suas atribuições legais. Inciso 7. Exercer as atribuições do artigo 129, inciso 2 e inciso 3 da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa ou o presidente do Tribunal de Justiça, bem como quando contra eles, por ato praticado em razão de suas funções, deva ser ajuizada a competente ação. Inciso 8. Interpor e contrarrazoar recurso nos feitos que oficiar. Inciso 9. Delegar a membro do Ministério Público suas funções de órgão de execução. Seção 3. Das atribuições do Conselho Superior do Ministério Público. Artigo 57. Ao Conselho Superior do Ministério Público, como órgão de execução, cabe rever o arquivamento de inquérito civil ou de procedimento administrativo preliminar ou peças de informação na forma da lei e de seu regimento interno. Parágrafo único. Na hipótese de não confirmação do arquivamento referido no caput deste artigo, o Conselho Superior indicará ao Procurador-Geral de Justiça outro membro do Ministério Público a ser designado para tomar as providências cabíveis, respeitado o disposto nesta lei complementar. Seção 4. Das atribuições dos Procuradores de Justiça. Artigo 58. Os Procuradores de Justiça, respeitada a competência privativa do Procurador-Geral de Justiça e observados os atos normativos sobre a distribuição interna dos serviços, exercem as atribuições do Ministério Público perante os órgãos fracionários do Tribunal de Justiça do Estado, cabendo-lhes especialmente, inciso 1, oficiar nos feitos de competência das câmaras ou turmas do Tribunal de Justiça. Inciso 2, interpor e contrarrazoar recurso, inclusive especial e extraordinário, nos feitos em que oficiar, após intimação pessoal de decisão ou acórdão. Artigo 59. Sem prejuízo das atribuições previstas no artigo anterior, os procuradores de justiça poderão ser designados pelo Procurador-Geral de Justiça para coordenar e ou supervisionar grupo de atuação especial, criado por ato do Colégio de Procuradores de Justiça, nos termos desta lei complementar. Seção 5. Das atribuições dos Procuradores de Justiça. Artigo 60. Os promotores de justiça, observados os atos normativos sobre a distribuição interna dos serviços, exercem as atribuições do Ministério Público perante o juízo de primeira instância, competindo-lhes, além de outras atribuições que lhes forem conferidas nas Constituições, nesta lei complementar e em outros diplomas legais, inciso 1, impetrar habeas corpus e mandado de segurança
e requerer correição parcial, inclusive perante o Tribunal de Justiça. Inciso 2. Atender a qualquer do povo, tomando as providências cabíveis. Inciso 3. Oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância com as atribuições previstas na Lei Orgânica do Ministério Público da União que forem pertinentes, além de outras estabelecidas na legislação eleitoral e partidária. Capítulo 5. Dos órgãos auxiliares do Ministério Público. Seção 1. Dos Subprocuradores-Gerais de Justiça. Artigo 61. O Procurador-Geral de Justiça designará dentre os integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça um Subprocurador-Geral de Justiça para a área jurídico-institucional e outro para a área técnico-administrativa. Parágrafo único. Os Subprocuradores-Gerais de Justiça, além da substituição do Procurador-Geral de Justiça, exercerão as funções e atribuições que este lhes delegar, nos termos desta lei complementar. Seção 2. Dos Centros de Apoio Operacional. Artigo 62. Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares de atividade funcional do Ministério Público, instituídos mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça por ato do Colégio de Procuradores de Justiça que definirá sua organização, atribuições e funcionamento. Observado o seguinte. Inciso 1. Em cada centro de apoio operacional, poderão ser criados núcleos para áreas específicas. Inciso 2. Cada centro de apoio operacional será dirigido por um coordenador designado pelo Procurador-Geral de Justiça dentre os integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça ou dentre os promotores de justiça da mais elevada entrância. Inciso 3. São, dentre outras, atribuições do Centro de Apoio Operacional na respectiva área de atuação. A linha A. Estimular a integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução do Ministério Público que atuem na mesma área de atividade e que tenham atribuições comuns. A linha B. Remeter informações técnico-jurídicas sem caráter vinculativo aos órgãos de execução ligados às suas áreas de atividade. A linha C. Estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins para a obtenção de elementos técnicos especializados necessários ao desempenho das atribuições dos órgãos de execução ligados às suas áreas de atuação. A linha D. Remeter ao Procurador-Geral de Justiça relatório anual de suas atividades. A linha E. Exercer outras funções compatíveis com as suas finalidades, definidas em ato do Colégio de Procuradores de Justiça. Parágrafo único. É vedado ao Centro de Apoio Operacional o exercício de qualquer função ou atividade de órgão de execução, bem como a edição de atos normativos a estes dirigidos. Seção 3. Da Comissão de Concurso. Artigo 63. A Comissão de Concurso, órgão auxiliar de natureza transitória, incumbe realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira do Ministério Público na forma prevista na Constituição Federal. Parágrafo 1. A Comissão de Concurso é constituída por 5 membros efetivos, a saber: inciso 1. O Procurador-Geral de Justiça, que a preside. Inciso 2. 2 procuradores de justiça indicados pelo Conselho Superior do Ministério Público em escrutínio secreto. Inciso 3. Um promotor de justiça da mais elevada entrância indicado pelo Conselho Superior do Ministério Público em escrutínio secreto. Inciso 4. Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Pará. Parágrafo 2. Em suas faltas e impedimentos, os membros efetivos da Comissão de Concurso serão substituídos. Inciso 1. O Procurador-Geral de Justiça pelos seus substitutos, conforme o disposto nesta lei complementar. Inciso 2. Os referidos nos incisos 2 e 3 do parágrafo anterior pelos respectivos suplentes, também indicados pelo Conselho Superior do Ministério Público, observada a ordem da votação por escrutínio secreto. Inciso 3. O representante da Ordem dos Advogados do Brasil pelo respectivo suplente, também indicado pela seção do Pará. Parágrafo 3.
Os membros da comissão de concurso indicados pelo Conselho Superior do Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil e seus respectivos suplentes deverão, preferencialmente, ser detentores de título de especialista, mestre ou doutor em Direito. Parágrafo 4. Não poderão integrar a mesma comissão de concurso os que forem entre si ou em relação a qualquer candidato inscrito no processo seletivo parentes por adoção ou consanguíneos na linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, ou por afinidade até o 3º grau na linha reta ou até o 2º grau na linha colateral. Parágrafo 5. Após as indicações dos membros da comissão de concurso pelo Conselho Superior do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça informará a sua composição à seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual serão informadas, na mesma ocasião, as matérias do programa do respectivo concurso e solicitará a indicação, no prazo de 15 dias, do representante da Ordem. Parágrafo 6. As decisões da comissão de concurso serão tomadas por maioria absoluta de votos, cabendo ao presidente, além do voto unitário, também o voto de desempate. Seção 4. Do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Artigo 64. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional é o órgão auxiliar do Ministério Público destinado a realizar os cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações, visando ao aprimoramento cultural, profissional e funcional dos membros e servidores da instituição, bem como a melhor execução de seus serviços e a otimização, disponibilização, utilização e operacionalidade dos recursos materiais, tecnológicos, humanos e financeiros do Ministério Público para o melhor desempenho das funções institucionais. Parágrafo único. A organização, atribuições e funcionamento do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional serão definidos em ato do Colégio de Procuradores de Justiça por proposta do Procurador-Geral de Justiça. Seção 5. Dos órgãos e serviços de apoio técnico e administrativo. Artigo 65. Lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça disporá sobre a criação, estrutura, organização, atribuições e funcionamento dos órgãos e serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo do Ministério Público, observadas, dentre outras, as seguintes normas. Inciso 1. Os órgãos e serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo contarão com quadro próprio de cargos criados por lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, de provimento efetivo ou em comissão. Inciso 2. Os ocupantes dos cargos a que se refere o inciso anterior são regidos pela lei do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará. Inciso 3. As remunerações dos servidores do quadro do Ministério Público serão fixadas e reajustadas por lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça. Inciso 4. Os órgãos e serviços auxiliares atenderão exclusivamente às peculiaridades institucionais e às necessidades técnicas e administrativas dos órgãos de gestão e das atividades fins dos órgãos de execução do Ministério Público. Inciso 5. Os órgãos de apoio técnico e administrativo serão dirigidos e supervisionados pelo Subprocurador-Geral de Justiça da área técnico-administrativa. Inciso 6. Os diretores de departamento e os chefes de divisão ou serviço serão designados pelo Procurador-Geral de Justiça dentre os servidores efetivos do quadro permanente do Ministério Público. Seção 6. Das coordenadorias dos órgãos de administração. Artigo 66. As coordenadorias de Procuradorias de Justiça e de Promotorias de Justiça serão instituídas por ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça, que disporá sobre a sua organização e funcionamento, bem como sobre as atribuições do coordenador, observados os preceitos desta lei complementar e os atos normativos internos do Ministério Público. Seção 7. Dos estagiários. Artigo 67. O Ministério Público oferecerá estágio
a alunos dos últimos 3 anos ou semestres equivalentes do curso de bacharelado em Direito e outras áreas afins às funções institucionais do Ministério Público, de estabelecimentos oficiais ou reconhecidos. Parágrafo 1. O estágio a que se refere este artigo não poderá ser por tempo superior a 3 anos. Parágrafo 2. A seleção, a investidura, as vedações, as atribuições e a dispensa dos estagiários serão definidas no regulamento do estágio do Ministério Público, estabelecido em ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça, por proposta do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 3. O estágio, ainda que remunerado, não configura vínculo empregatício com o Ministério Público, sendo vedado estender aos estagiários os direitos e vantagens assegurados aos servidores públicos. Capítulo 6. Do Planejamento Estratégico e Operacional do Ministério Público. Artigo 68. Toda a atividade do Ministério Público obedecerá aos princípios do planejamento estratégico e operacional que possibilite a obtenção do melhor resultado social da execução de suas funções institucionais, o permanente aprimoramento da prestação de seus serviços e a racionalidade da disposição e utilização dos seus recursos materiais, humanos, tecnológicos e financeiros. Artigo 69. São instrumentos do planejamento estratégico e operacional do Ministério Público: inciso 1, o Plano Geral de Atuação do Ministério Público; inciso 2, o Plano Plurianual do Ministério Público; inciso 3, outros instrumentos previstos em lei ou em ato normativo. Artigo 70. Os órgãos de administração e de execução do Ministério Público levarão obrigatoriamente em conta as diretrizes e os objetivos institucionais estabelecidos nos seus instrumentos de planejamento estratégico e operacional, destinados a viabilizar a interação das atividades e a consecução das metas prioritárias da instituição nas suas diversas áreas de atuação. Artigo 71. O Plano Geral de Atuação e o Plano Plurianual do Ministério Público serão aprovados pelo Colégio de Procuradores de Justiça e elaborados com a participação efetiva dos representantes dos órgãos da Administração Superior, das Procuradorias de Justiça, das Promotorias de Justiça, das 3 entrâncias, dos Centros de Apoio Operacional, do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e dos servidores do Ministério Público. Parágrafo 1. Os planos referidos neste artigo levarão em conta, inciso 1, as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual do Estado do Pará; inciso 2, os programas ou planos de atuação das Procuradorias e das Promotorias de Justiça por estas elaborados; inciso 3, os programas ou projetos especiais do Ministério Público. Parágrafo 2. Os programas ou planos de atuação das Procuradorias de Justiça e das Promotorias de Justiça especificarão as providências judiciais e extrajudiciais necessárias ao desempenho das atribuições dos seus órgãos de execução, a forma da participação dos demais órgãos do Ministério Público neles envolvidos e os meios, recursos e controle para suas execuções. Parágrafo 3. Os programas e projetos especiais aprovados pelo Colégio de Procuradores de Justiça, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, visarão atender situações especiais ou emergenciais relacionadas com as funções institucionais ou área de atuação do Ministério Público e dependerão de suas disponibilidades orçamentária e financeira. Artigo 72. A elaboração e o controle da execução dos instrumentos de planejamento estratégico e operacional contarão com o suporte técnico da Assessoria de Planejamento do Ministério Público ou órgão correspondente.